Fala, gente querida, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Em tempos de guerra, em tempos de turbulência, o povo de Deus se proveu de uma arma espiritual muito importante. Essa arma é chamada de arma da oração. Como você viu no título do vídeo, nós vamos estar falando sobre oração e quais as lições que a oração tem para nós. Normalmente nós vemos muitas pessoas falando sobre oração. Há muitos canais no YouTube que têm feito um excelente trabalho aqui com oração pela manhã, oração pela tarde, oração pela noite. E é comum nós entrarmos nesses canais e vermos ali uma mensagem, ouvirmos uma oração. Mas quando nós olhamos nos comentários, nós vemos muitas pessoas pedindo oração. Isso é muito importante. Mas mais importante do que nós pedirmos oração é nós entendermos qual o papel da oração e que a oração não é arma exclusiva de uns e de outros não. Muitos veem a oração como um elemento, como uma arma especial de alguns homens e algumas mulheres. Mas a Bíblia nos mostra que quando Cristo Jesus morre lá no alto do Gólgota, que dá o brado de Tetelestai, que o véu do templo se rasga, ali nós temos livre acesso ao trono da graça, conforme o escritor de Hebreus nos diz que, pelo véu da sua carne que foi rasgada, agora nós temos acesso ao trono da graça. Lógico que é importante que aqueles que se aproximam do trono da graça creiam que Deus existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Antes que alguém venha comentar aqui falando que alguns são privilegiados, ninguém é digno. A Bíblia diz que todos pecaram, todos destituídos estão da glória de Deus. É óbvio que no contexto bíblico há algumas pessoas que, por ter mais intimidade com Deus, nós temos Elias, nós temos Moisés, nós temos outras pessoas, nós temos o próprio Cristo, e dá a ideia que essas pessoas eram especiais e por isso tinham resposta de Deus. Não. Nós não podemos fazer de algumas pessoas padroeiros de nossa fé. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Paulo é quem diz isso. Portanto, o meu objetivo aqui nesse vídeo é mostrar para você que mais do que você ir a alguém pedir oração, é que por meio de Cristo, mesmo eu e você sendo pecadores, pela fé, nós temos livre acesso, e essa fé que me aproxima de Cristo, me conscientiza de que eu sou pecador, é com que pela graça me faz ter acesso ao favor de Deus. Portanto, eu ou você podemos orar por nós mesmos e também orar por outras pessoas. Mas nós não somos ouvidos nem respondidos por causa do nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo. Logo, nós temos que entender também que não adianta eu ter uma vida promíscua, uma vida torta e querer receber os favores de Deus. A santificação, que é um processo, precisa ser constante na minha vida. E mesmo eu sendo uma pessoa consagrada a Deus, mesmo assim, o mérito da resposta de uma oração não é a mim, mas a Cristo, porque é pela justiça dele que me é imputada, que é imputada a você, que nós temos resposta de Deus. Eu me chamo Josué, seja bem-vindo ao meu canal. Nós estamos aqui para sermos edificados com a Bíblia. Nós temos feito aqui algumas séries de vídeos com o texto do apóstolo Paulo escrito à igreja de Tessalônica, tanto a primeira carta quanto a segunda. Nós fizemos a exposição da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, estamos na segunda e estamos chegando na parte final. Hoje eu quero te convidar a olhar comigo o texto sagrado no capítulo 3, na primeira parte, onde nós vamos olhar essa questão tão essencial que é a questão da oração. Fique comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que sua vida será edificada. Muito bem, então vamos para o texto sagrado. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Vamos falar sobre oração e a perseverança ou confiança necessária. Orar e confiar que Deus está conosco. Diz assim o texto sagrado: Por fim, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor seja divulgada e glorificada, como também aconteceu em vosso meio, para que nos livremos de homens perversos e maus, pois a fé não é para todos. Mas o Senhor é fiel e vos fortalecerá e guardará do maligno. E, quanto a vós, confiamos no Senhor, que não só estáis fazendo, como também fareis
O que vos ordenamos? Que o Senhor guie vosso coração no amor de Deus e na perseverança de Cristo. Muito bem. Paulo inicia então essa despedida dele pedindo oração. Primeiro ele ora, Paulo, o apóstolo, o homem de Deus, o ungido, ora pela igreja, mas ele pede oração. Aqui nós temos lições importantíssimas. Paulo é homem de Deus, ele ora pela igreja, mas ele não se julga autossuficiente a ponto de não necessitar da oração da igreja. Paulo não está blindado, ele não se blinda numa santidade intocável. Ele se coloca como ser humano, participando das mesmas dores e aflições que a igreja a quem ele serve, a quem ele edificou, e ele apela para essa igreja, que é o corpo de Cristo, para que ore também por ele. Oração é algo importantíssimo porque é a maneira pela qual a comunhão dos santos é desfrutada e conservada e preservada. Não somente oramos juntos, mas também oramos uns pelos outros, apesar da distância, e somos unidos espiritualmente, mesmo distantes, por meio da oração. A oração é um elo de uma corrente muito forte que nos liga ao corpo de Cristo. Por isso, dentro da igreja, organização, existe a igreja organismo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que dentro de várias denominações, nem todos que estão ali são salvos, mas dentro de cada igreja, Deus tem a sua igreja verdadeira, que é aqueles que formam o corpo de Cristo. Não estou falando nenhuma heresia, porque nós sabemos muito bem que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, é quem diz o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus ele diz isso. Portanto, dentro da igreja organização, existe a igreja que é o corpo vivo de Cristo, que está espalhado por todo o mundo. Romanos capítulo 15, versículo de número 30, a Almeida 21 vai nos falar sobre oração. Eu gosto desse texto porque Paulo fala assim, rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que luteis juntamente comigo nas vossas orações em meu favor diante de Deus. Fica muito claro que a oração, então, é um apelo a que nós entremos em guerra, entremos em lutas, lutamos a favor do homem de Deus, lutamos com Deus. A oração é uma luta e essa oração, essa luta, essa guerra é travada por um sentimento, pelo amor do Espírito Santo. É o amor do Espírito Santo que faz parte do fruto do Espírito no nosso coração, é que nos leva então a interceder por outra pessoa. Todo aquele que tem o fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e por aí vai, é alguém que está caracterizado como alguém que se dispõe a entrar no campo de batalha da oração. Por isso nem todo mundo está hábil, mas deve buscar essa habilidade na oração. A oração é difícil porque a oração resolve. É aquilo na vida do cristão que funciona. Oração e jejum são dois elementos essenciais na nossa vida, que dá muito trabalho praticar. Tanto o jejum quanto a oração. Jejum nada mais é do que a fome por Deus. É quando nós decidimos abrir mão do pão da terra porque queremos o pão do céu. E a oração nada mais é do que nós falarmos com Deus, lançarmos diante de Deus todas as nossas ansiedades. Isso dá trabalho porque Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 20, que há uma luta entre a carne, a minha natureza caída, e o espírito. E ambas se opõem, tanto a minha natureza quanto a natureza espiritual se opõem uma à outra a fim de que uma não faça o que a outra não quer. Por exemplo, minha carne não quer que eu ore, que eu jejue, que eu consagre, e meu espírito não quer que eu viva em pecado. Logo, há uma luta, há um conflito. Mas nós temos que decidir qual lado nós iremos alimentar. Se eu alimento o espírito por meio da palavra, da oração, de louvores, meditação e prática do bem, eu terei força no meu espírito. Agora, se eu vivo uma vida promíscua, obviamente que eu não conseguirei resistir às tentações. Paulo está apelando à igreja para que ore por ele. Veja só o que ele fala à igreja de Corinto. Na segunda carta dele, capítulo 1, verso 1, ele diz assim: com a ajuda também de vossas orações por nós, para que pelo favor que nos foi concedido pela intercessão de muitos,
também por muitos sejam dadas graças a nosso respeito. Paulo está aqui louvando a igreja, agradecendo a igreja e falando que parte do êxito do seu ministério está relacionado à intercessão de muitos. É porque o ministro recebe a oração da igreja que a sua palavra tem êxito. Lógico, Paulo está fazendo a parte dele, orando, buscando, meditando na palavra de Deus, mas ele tem um reforço extra, é a oração da igreja, a oração do corpo de Cristo. Aos Colossenses, a igreja que está em Colosso, Paulo escreve, falando sobre a oração no capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: ao mesmo tempo também orando por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. Paulo, apesar de estar preso, estar sendo perseguido, ele deseja no seu coração expor o mistério de Cristo, e aqui abrange toda a cristologia, encarnação, crescimento, ministério, obra, morte, ressurreição de Cristo. Paulo, ele está apelando à igreja que não deixe de orar por ele para que ele tenha êxito na exposição das obras de Cristo, o nosso Senhor. E ele ora para que uma porta para a palavra seja aberta. Em outras palavras, ele está pedindo: orem por mim para que eu tenha uma oportunidade para pregar a palavra do Senhor e nessa oportunidade expor Cristo, expor o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual estou preso. Ainda, falando sobre essa questão tão interessante, Paulo, numa outra ocasião, ele pede oração para que Cristo continue sendo glorificado. Ele não pede oração para receber prosperidade ou mesmo liberdade de prisão, mas ele tem interesse em que a palavra seja propagada e Cristo seja glorificado. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1, que ele fala assim, para que a palavra do Senhor seja divulgada e glorificada, como também aconteceu em vosso meio. Paulo está endereçando essa segunda carta à igreja de Tessalônica, corrigindo algumas questões como nós temos visto aqui. E ele fala assim, gente, provavelmente ele está aqui na igreja de Corinto, quando escreve aos irmãos que estão em Tessalônica, e ele diz, olha, o meu desejo é que na igreja de Corinto haja o mesmo êxito do evangelho que houve entre vós. Por isso eu peço que vocês orem por mim, para que a palavra seja glorificada aqui em Corinto, da mesma maneira que foi glorificada entre vós, bem recebida. Paulo, ele não tem interesse em que o nome dele esteja em evidência, mas que o nome de Cristo esteja em evidência, para que o nome de Cristo alcance patamares maiores. Nosso desejo também deve ser esse: orar para que a glória de Cristo apareça. Orar para que a palavra de Cristo seja honrada e reverenciada. O êxito, a alegria, o prazer, o deleite do servo e da serva de Deus nada mais é do que ter a honra do seu Senhor em evidência. Como servos de Deus, precisamos buscar a glória de Cristo somente. Paulo então vai prosseguir, mas antes disso, deixe-me dar um comentário aqui de Donald Cogan. Ele é arcebispo de Canterbury, porque já dorme no Senhor, e ele diz assim, comentando sobre os deveres dos pastores, ele diz que o dever dos pastores é alimentar as ovelhas e não entreter os bodes. Ele está dizendo que a missão primordial do pastor é expor as Santas Escrituras. Por isso usa um termo tão forte, alimentar as ovelhas e não entreter os bodes. Porque alimentar as ovelhas implica em que em algum momento nós iremos expor doutrinas que não são tão palatáveis, paliativos assim. Não é tão fácil digerir, por exemplo, a doutrina do inferno, a doutrina do pecado, a doutrina de Cristo, muitas das vezes mexe com o nosso ego, com o nosso orgulho, nos humilha mesmo. Mas esse é o pastor verdadeiro, aquele que está alimentando a igreja não somente com promessas, porque a Bíblia não tem só promessa, a Bíblia tem mandamento também. Aqueles que ficam achando que a Bíblia tem apenas os 10 mandamentos, precisava ler um pouquinho mais as Escrituras, porque nós temos muitos e muitos mandamentos que são distribuídos ali, são enraizados primordialmente pelos 10 mandamentos, mas que se ramificam em vários outros. Por exemplo, não fazer o mal é um mandamento, fazer o bem é um outro
mandamento. Não vivemos pela prática da lei. A lei ela é imperfeita. A lei ela está não cumprindo o seu papel de santificado, de salvação. A lei não pode salvar, não somos salvos pela prática da lei, mas a lei tem um papel fundamental. Quando eu digo lei, não estou falando lei no sentido jurídico, mas no sentido das Escrituras. Ela nos aponta a Cristo. O escritor, que é Paulo, aos Gálatas, fala que a lei é um tutor, nos serve de aio, que é o tutor, aquele que conduz a criança. A lei, da mesma forma que um tutor guia a criança para o entendimento da verdade, a lei nos aponta para uma realidade. Somos pecadores, não podemos nos salvar, estamos cheios de falhas. Isso nos leva a uma decisão. Se estamos em desespero porque não podemos nos salvar, estamos em depravação, em pecado, isso nos desespera. E a lei então cumpre um papel, nos leva até Cristo. E a lei nos levando até Cristo, nós somos salvos por meio de Cristo. Quando Cristo nos salva, Ele nos leva de volta à lei, às Escrituras, para um propósito, nos santificar. Então aqueles que falam assim, não, esse negócio de mandamento aí não ficou para a época da lei, está um pouco equivocado. Porque a palavra de Deus, ela precisa ser observada em vários dos seus aspectos. Não vivemos pela prática da lei. Repito, mas a prática da lei tem o papel de nos santificar. Por isso que, voltando ao início do que estamos falando aqui sobre alimentar as ovelhas e não entreter os bodes, está justamente relacionado a isso. Nós não podemos ficar apenas com parte das Escrituras, como as promessas, como os milagres de Jesus, mas temos que ficar também com os mandamentos, que é liberar o perdão, que é pedir perdão quando eu errar, é ficar com os ensinos de Jesus e não apenas com os seus milagres. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo 7. Veja que coisa tremenda. Apesar da omissão de alguns, a palavra do Senhor, ela continua tendo êxito. Ela é poderosa e não pode ser parada. Atos 6, versículo 7, a Bíblia nos diz que a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito, e vários sacerdotes obedeciam à fé. Veja que coisa tremenda. A palavra que outrora estava sendo perseguida, agora está alcançando novos horizontes, de tal maneira que até os sacerdotes agora estão obedecendo à fé. Os sacerdotes, nós sabemos que a maioria deles perseguiram Cristo, foram aqueles que crucificaram a Cristo. Mas o poder da palavra é tão constrangedor, tão convincente, que até os sacerdotes estavam abraçando a fé. Apesar da perseguição, a palavra continuava crescendo. Atos 12, verso 24, a Bíblia diz que, contudo, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Como Tertuliano dizia, o sangue dos mártires era a sementeira da igreja. Apesar da perseguição, de matarem alguns cristãos no decorrer da história, nós vamos vendo que a cada cristão que morre, a igreja continua crescendo e a palavra continua sendo divulgada. Atos, capítulo de número 13, verso 48 e 49, a Bíblia nos fala que, ouvindo isso, os gentios alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram, e a palavra do Senhor era divulgada em toda a região. Novamente, a palavra de Deus continuava crescendo. Nós somos mensageiros de uma palavra poderosa que não pode ficar presa nem detida. Atos 19, verso 20, assim a palavra do Senhor prevalecia com poder. Aqui está o segredo de que a palavra do Senhor não pode ser detida. É uma palavra poderosa, é uma palavra que quebra o jugo, é uma palavra cheia de unção, que despedaça os ferrolhos e alcança mundos, fronteiras inimagináveis. Essa é a palavra de Cristo. Essa é a palavra ministrada no poder do Espírito. Versículo de número 2, então, depois de fazer o apelo para que os irmãos orassem por ele, e ele estando orando pelos irmãos, para que a palavra de Deus fosse divulgada, Paulo dá o motivo porque ele está fazendo esse pedido de oração. No verso de número 2, ele diz que os homens de Deus são perseguidos, mas Deus os protege.
Então, apesar de nós sermos homens de Deus e de haver perseguição, nós temos o cuidado de Deus que é ativado pelo poder da oração. Versículo 2 ele diz assim, para que nos livremos de homens perversos e maus, pois a fé não é para todos. Esse aqui está enraizado o motivo pelo que Paulo ora pedindo intercessão. Porque nem todo mundo crê, porque nem todo mundo tem fé. Os perseguidores da igreja eram esses homens maus, homens perversos, que ele vai falar perversos e maus aqui. A palavra grega para mal e perverso, ponero, significa iníquos, mal intencionados. É a mesma palavra usada para descrever o diabo. Então são homens que são envenenados por um sentimento diabólico e maligno a ponto de perseguir e querer calar a igreja do Senhor, seja por qual meio ele possa lançar mão para perseguir a igreja do Senhor. Esses homens são, portanto, imitadores do demônio. Eles têm o mesmo caráter maligno e as mesmas intenções perversas. Por isso, a fé não é de todos. Esses todos aqui que Paulo está falando, que a fé não é de todos, inclui esses homens iníquos que, mesmo tendo conhecimento teórico, decidem no seu coração se rebelar contra esse conhecimento e perseguir a igreja do Senhor. Paulo é homem de Deus, Paulo é ungido, Paulo tem uma missão, Paulo tem uma inspiração, Deus está com Paulo, o Espírito Santo está sobre Paulo, Paulo tem a palavra de Cristo, Paulo tem a revelação de Cristo, todavia é perseguido. Aqui joga por terra a teoria ou a teologia da prosperidade que diz que homem e mulher de Deus não sofrem perseguição. Veja só o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 15, versículo 30 e 31. Paulo pede oração à igreja para que Deus o livre dos rebeldes da Judéia, para que o trabalho dele tivesse êxito. É homem de Deus, mas os rebeldes o perseguem. 2 Coríntios 1, versículo 8 ao 10, ele fala assim, irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. É nele que esperamos e ele ainda nos livrará. Olha que coisa tremenda. A perseguição é uma realidade, mas junto com a perseguição Deus dá o escape. O inimigo se levanta, mas se levanta para cair. O inimigo lança suas ciladas, mas Cristo que está conosco nos livra das investidas do diabo, porque há uma missão na vida do homem de Deus que precisa ser concretizada. Enquanto essa missão não se concretizar, Deus ele vai abrir o mar, Deus vai esfriar a fornalha ou impedir que o fogo queime os teus 3 ungidos, Deus vai fazer leão jejuar, Deus vai virar o cativeiro, Deus vai livrar da morte, Deus vai livrar da tempestade. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo Jesus, se há uma promessa de Deus na sua vida, se há uma missão de Deus na sua vida que você precisa realizar, Ele vai te livrar do que quer que seja para que a obra dele na sua vida se concretize. Então, levante sua cabeça, olhe para o horizonte, abre a sua boca e deixa Deus te usar. Porque à medida que você deixa Deus te usar, Deus ele luta por você. Eu diria que quando você decide lutar a luta de Deus, Deus decide lutar a sua luta. Eu gosto da frase de Jerônimo Savonarola, que ele diz assim, que se não há inimigo, não há luta, se não há luta, não há vitória, se não há vitória, não há coroa. Sabe por que a luta, por que a perseguição, por que a adversidade? Porque nós somos soldados, estamos numa guerra e iremos ter uma coroa, a coroa de glória, a qual o justo juiz nos dará. Paulo, ele escrevendo a Timóteo, sua segunda carta, carta de despedida, capítulo 4, ele faz uma revelação muito forte. Ele está animando Timóteo e diz assim, Timóteo, olha, agora eu estou sendo oferecido como sacrifício de aspersão. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora prossigo para a coroa de justiça, ou coroa de glória, como pode estar em algumas traduções, ao qual me dará o justo juiz não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Paulo, nós sabemos, a história nos revela que ele foi martirizado
por ordem de Nero, foi decapitado. Mas Paulo, quando está sentenciado à morte, naquele cárcere frio, ele vê a morte não como fim, ele vê a morte como um degrau que lhe coloca num pódio, e enquanto ele encurva a cabeça para que o carrasco arranque a sua cabeça, ele entende que naquele ato ali ele está sendo uma testemunha, porque a palavra testemunha, Marte, significa aquele que proclama uma verdade mesmo diante de adversidade suprema, no caso o martírio. A coroa de Paulo era uma coroa de justiça, mas essa coroa não é dada a Paulo somente, mas a todos quanto amam a sua vinda, ou seja, a vinda de Cristo, aqueles que amam a revelação de que um dia Cristo há de redimir esse mundo. O corpo de Paulo tomba aqui na terra como Marte, mas ele é recebido no céu como um grande homem de Deus, como um filho de Deus. Da mesma forma, nós entendemos também que a perseguição é uma realidade, mas que não é o fim, não é o ponto final da minha história e da sua história. Há algo grande que nos reserva o futuro. Esse futuro já é revelado através da palavra do Senhor, que é quando Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então vale a pena ser fiel mesmo estando em dificuldade. Nós prosseguimos então, apenas contextualizando aqui e fazendo uma síntese, que se Paulo, o grande homem de Deus, era perseguido, o que fariam então com os irmãos da igreja de Tessalônica? Os irmãos, ao receber essa carta, eu penso que eles ficaram assustados, porque se Paulo está sendo perseguido, se nem todo mundo está dando ouvido à pregação de Paulo, aquele grande teólogo, aquele grande homem de Deus, então o que dirá deles? Então eles se assustam. Só que antevendo esse momento de medo e temor que se levanta no coração dos irmãos, Paulo já dá o antídoto, já dá o remédio para acalmar o coração perturbado. Verso de número 3, 2 Tessalonicenses 3:3, ele fala: mas o Senhor é fiel e vos fortalecerá e os guardará do maligno. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo, da mesma forma que Deus está comigo, apesar da perseguição, me livrando do maligno, esse Deus vai fortalecer vocês e os guardará do maligno. 1 Coríntios 10, versículo 13, Paulo nos fala assim: não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejas tentado além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Então, a tentação também é uma realidade do cristão. Nós somos testados, somos provados, mas junto com a tentação, Deus providencia o escape. Eu gostaria de compartilhar com você pelo menos 6 dicas aqui que nós podemos extrair para enfrentarmos as investidas do maligno por meio da tentação. Em primeiro lugar, que nós devemos levar a sério as ameaças do mundo espiritual, a realidade do mundo espiritual. Nós não vemos, mas há uma guerra espiritual travada sobre nossas cabeças. Há uma realidade espiritual. Nós não devemos ignorar os ardis de Satanás, os dados do maligno. Então temos que buscar em Deus discernimento de espírito para vermos os ataques do adversário, por exemplo, numa afronta no trabalho, para vermos o ataque do adversário no trânsito, quando alguém nos tranca no trânsito. Precisamos ver o ataque de Satanás na palavra de um familiar que vem e nos coloca para baixo, coloca uma palavra que nos faz mal. E às vezes nem sempre é a pessoa, mas o inimigo que está por trás dessa pessoa que lança dardos do maligno. Não para nos fazer, lógico que para nos fazer mal, mas no sentido de que não é aquilo que entra, mas aquilo que sai, que contamina o homem. Então é aquilo que nós decidimos fazer com aquilo que ouvimos, que pode nos santificar ou nos tornar ímpios também. Quando ouvimos uma palavra dura e respondemos com palavrão ou com xingamento, isso nos contamina. Então, a primeira dica, leve o mundo espiritual a sério. Em segundo lugar, ore pedindo forças e ajuda a Deus. Nós não conseguiremos vencer o mundo espiritual com armas carnais. Uma luta de boxe, você luta com boxe,
combatendo na força do braço. Mas mesmo essa luta você precisa se qualificar para ser vencedor. Caso contrário, você vai perder a luta. Mas uma coisa é lutar no ringue com alguém que você está vendo. Outra coisa é lutar no mundo espiritual. Nós não estamos vendo. O diabo ele se camufla atrás de palavras, atrás de pessoas, atrás de sentimentos, inclusive. Então nós precisamos pedir forças a Deus para podermos vencer no mundo espiritual. Segunda dica. Em terceiro lugar, a força de Deus nos é dada. Você já está orando, então você já está buscando força em Deus. Em segundo lugar, você vai receber essa força de Deus pela arma da palavra. Estude a Bíblia para reconhecer as táticas de Satanás. A Bíblia é o livro da redenção e você vai ver como que ele atuou lá no início, lá em Gênesis, levando os primeiros pais à queda, Adão e Eva. Então ele se utilizou do veículo dos olhos, seduziu a mulher. A Bíblia diz que ela olhou a fruta ou o fruto que era proibido, viu que era agradável aos seus olhos para dar entendimento, tomou, comeu e deu ao seu marido. Então ele vai se utilizar desses três pilares que a Epístola de João vai nos falar que é o que há no mundo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A carne, os olhos vê e deseja, a carne deseja e lança mão, e a soberba quebra princípios, lança mão, come, e então vem a queda. Então o diabo ele vai se utilizar disso. Veja as outras histórias de queda: Sansão, Davi, Salomão. Então, olhando o contexto bíblico, e aí o próprio Cristo lá em Mateus capítulo 4, que o diabo vai se utilizar das mesmas artimanhas. Olha, você não está com fome? Transforma essa pedra em pão, né? Mostra que você é o Filho de Deus. Jesus vence o diabo pela palavra, porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da minha boca. O diabo não desistiu, levou Jesus a um lugar muito alto, pináculo do templo, e disse: lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde e não tropece em uma pedra. Jesus disse: é verdade, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo está utilizando a palavra para levar Jesus à tentação, e Jesus também usa a palavra para combater o diabo. E em terceiro lugar, a Bíblia diz que o diabo leva Jesus a um alto monte, mostra as glórias dos reinos, lhes faz promessa, e Jesus vence o diabo ali falando: olha, para trás de mim, Satanás, porque está escrito: somente a teu Deus adorarás, somente a ele prestará culto. Jesus venceu, mesmo sendo Deus, pela palavra. Por isso precisamos meditar na palavra dia e noite, como diz o Salmo 1, para que sejamos árvore junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto faz prospera. Então nós temos que conhecer a Bíblia, conhecer a palavra. Eu te aconselho a fazer um plano de leitura anual da Bíblia. Faça um plano de leitura, leia a Bíblia uma vez por ano e você vai ver que experiência maravilhosa. Em quarto lugar, memorize as passagens das Escrituras para que lhe sejam de ajuda na hora da tentação. Como o salmista disse, né? Guardei a tua palavra no meu coração, mente e alma, para não pecar contra ti. Não é só memorizar a palavra, mas memorizar com temor. Porque há muitos pregadores que pregam a palavra citando vários versículos e mesmo assim levam uma vida que não é de acordo com aquilo que pregam. Então, memorize a palavra com santo temor no coração para viver de forma a agradar a Deus. Essa é a quarta dica que nos ajudará a vencer as tentações do maligno. Lembra de José lá no Egito, lá? Porque temia a Deus, fugiu da mulher de Potifar e Deus estava com ele. Então, fuja. O diabo nós enfrentamos no poder do nome de Jesus, mas a tentação nós fugimos. A Bíblia diz: fugir da presença do maligno, fugir da presença do mal. Então, corre. Em quinto lugar, relacione-se com aqueles que falam a verdade. Isso aqui não é simplesmente relacionar-se com cristãos, mas com pessoas que tenham boa reputação e bom caráter, de fato. Pessoas que falem a verdade, inclusive a verdade que você precisa ouvir. E também seja uma pessoa verdadeira, que fale a verdade para aquela pessoa que você está vendo ir para o abismo. Se você é amigo verdadeiro, você aponta o caminho da justiça para quem está indo para o abismo. E em sexto lugar, eu acho que a dica
melhor que nós podemos extrair de tudo isso que estamos falando aqui: ponha em prática o que ele ensina os seus líderes espirituais. Nós estamos aqui na internet contribuindo de alguma forma, mas nenhum youtuber é pastor de ninguém. Não existe pastor online. O pastor é alguém que está junto, é alguém que pastoreia. Então você precisa de uma comunidade de fé, de um líder que senta com você, com seu cônjuge, com seus filhos e te aconselha. É alguém que você pode se relacionar. E não somente ouvir conselhos, mas praticar os bons conselhos. Então, Paulo está dizendo: olha, igreja, não temam, porque esse Deus que é fiel vos livrará do maligno. Verso de número 4, 2 Tessalonicenses 3, 4, Paulo diz assim, Paulo ele confia a Deus a fidelidade dos irmãos e a obediência dos irmãos. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. Paulo dá a instrução e diz, por causa que o Senhor está conosco e há essa comunhão entre nós, eu posso crer que vocês vão obedecer aquilo que nós estamos ordenando, mandando. Uma coisa que muita gente não gosta de ouvir é que a Bíblia tem mandamento. Eu já disse aqui no decorrer do vídeo. Se você chegou até aqui, tá de parabéns. Vamos continuar até o final aqui, porque o meu desejo é edificar a sua vida. E a Bíblia tem mandamentos que, se forem obedecidos, nos farão muito bem. Quer ver? 2 Tessalonicenses 3, verso 6. Irmãos, nós vos ordenamos em nome do Senhor Jesus Cristo que vos afasteis de todo irmão que vive de forma indisciplinada e em desacordo com a tradição que recebestes de nós. Paulo está dizendo, olha, se afastem de quem não quer nada com Deus. Se afastem daqueles que conhecem a verdade, mas mesmo assim decidem viver de forma desordenada, de forma iníqua. Ou seja, não querem compromisso com Deus. O seu papel é se afastar dessa pessoa e não da igreja. Já percebeu que muitas vezes as pessoas falam assim, eu não vou mais para a igreja porque o pregador fulano de tal traiu a esposa, porque a cantora ciclana se afastou da igreja. Não, o que a Bíblia diz não é para você se afastar da igreja, do corpo de Cristo. Se afasta desse irmão, se afasta dessa irmã. Lógico que se ele se arrepender, como o próprio Paulo vai falar aqui, se esse irmão se arrepender, então nós devemos admoestá-lo, corrigi-lo como irmão no Senhor, aí é outra conversa. Mas se o cara, ou a irmã, ou o irmão, não quer desistir da sua vida promíscua, você deve se afastar dele, né? Para não ser alguém que está patrocinando de certa forma o erro do outro. Mateus 28, 19 e 20 nos diz assim, olha, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos, ou a consumação dos séculos. Ainda em Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo 12, a Bíblia diz assim, a esses, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando em paz, consigam o próprio pão. Veja, Paulo diz, ordenamos e exortamos. Então a Bíblia tem ordenança para que o cristão trabalhe, ao invés de querer ficar se beneficiando do salário dos outros. Essa é a tônica de Tessalônica. Por causa do pensamento da iminência da volta de Jesus, muitos irmãos haviam abandonado o trabalho e agora estavam sugando o sangue dos irmãos que tinham algum recurso. A ideia era essa, olha, Jesus está voltando, então não vale a pena trabalhar, não vale a pena estudar, não vale a pena constituir família, porque afinal de contas tudo vai ficar aí, então não vale a pena. Muita gente pensa isso hoje. Nós temos visto vários sinais escatológicos, lua de sangue, e o problema lá no Oriente, lá entre Rússia e outros países, aí Ucrânia e etc e tal. Nós tivemos a pandemia e se levantam muitas pessoas especialistas em escatologia falando de sinal da besta, falando que a vacina e isso e aquilo e coisas do tipo. E aqui eu não quero entrar nesse mérito, eu só quero trazer
uma palavra de atenção. Nosso papel aqui não é gerar polêmica, é trazer edificação. Tome cuidado com isso. Não deixe de viver por causa dessa apreensão que existe no mundo. Veja que Paulo não deixou em nenhum momento de trabalhar, de fazer tendas, de viver a vida dele, de pregar o evangelho e está aconselhando a igreja que está sob perseguição, na iminência da volta de Cristo, porque muitos achavam que Jesus já vinha para aqueles dias. Paulo está dizendo, trabalhem, esperem Jesus voltar, mas esperem Jesus voltar trabalhando. Continue trabalhando, estudando, fazendo família. Então, a resposta que eu posso dar para alguém aqui que está apreensivo com o mundo é: meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, faça faculdade, estude, corra atrás dos seus sonhos, tendo sempre em mente que Jesus pode voltar a qualquer momento. Mas isso não deve te tornar uma pessoa que fica vegetando e esperando cair o pão do céu. Então nós devemos correr atrás dos nossos sonhos, trazer estabilidade para a nossa família, enquanto isso aguardamos Jesus voltar, sabendo que o nosso coração não pode ficar preso nessas coisas, porque de fato quando ele voltar, essas coisas ficarão. Mas até que ele volte, eu devo buscar recursos e com esses recursos suprir a necessidade da minha família e também daquele que de fato é necessitado, não daquele que é folgado, que quer viver às custas dos outros. O próprio Jesus fala assim, ensinando-lhe a obedecer todas as coisas que vos ordenei, né? Indo e fazer discípulos. Então, nossa missão é ir e fazer discípulos, batizando em todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer todas as coisas que vos ordenei. E o trabalho, nós sabemos muito bem, faz parte do mandamento divino. O termo ordenar que Paulo usa aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 4, se refere-se a uma ordem militar transferida por um oficial superior. Paulo está dizendo, vocês que fazem parte do exército devem obedecer a ordem. E veja que em uma batalha não é suficiente apenas os oficiais lutarem. Todo o exército deve lutar. Agora veja que isso se aplica também ao trabalho da igreja. O que seria de um exército, por exemplo, se funcionasse da mesma forma? Muitas das vezes a igreja funciona em desobediência, em indisciplina. Como que iria funcionar? Jamais venceria uma guerra, não é verdade? Se os soldados só participassem de treinamentos quando tivessem vontade, eles jamais estariam aptos para ir para o campo da batalha. Então é aquela ideia da disciplina. Eu vou só para a escola dominical quando eu tenho vontade. Eu vou para o culto só quando eu tenho vontade. É um mau soldado. Paulo diz para Timóteo, combate comigo como um bom soldado. O bom soldado tem disciplina. Acorda cedo mesmo sem querer. Vai para o campo treinar mesmo sem vontade. Pode ficar 10 anos treinando sem acontecer uma guerra, mas quando a guerra acontecer, estará preparado. Então, é essa ordem que Paulo usa. Essa palavra ordem aqui é uma ordem militar. Mesma palavra usada para um comandante, para o seu exército. Um soldado obedece acima de tudo por lealdade e não por medo. Então, porque nós somos leais à palavra de Deus, nós obedecemos não por medo. Mas o cristão tem um motivo muito mais elevado para obedecer, que é o amor de Deus e a volta de Cristo. Porque nós obedecemos aos nossos líderes, porque amamos a Deus e aguardamos Cristo. João 14, versículo 15, Jesus fala assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Como eu sei que eu amo a Cristo, quando eu obedeço a palavra, e muitas das vezes essa obediência está relacionada à autoridade imediata que está sobre mim. Meus pais, meus pastores, meu chefe de trabalho são autoridades estabelecidas, autoridades imediatas, e eu honro a Deus quando eu honro essas autoridades que estão sobre minha vida. Chegamos no versículo de número 5, Paulo fala assim, Paulo vai orar pedindo que Cristo guie a intenção dos irmãos em amor e perseverança. Ele diz que o Senhor guie o vosso coração no amor de Deus e na perseverança de Cristo. Aqui fica claro que nós precisamos da ação divina para termos o coração obediente em amor. Davi, por exemplo, ele ora por Salomão. 1 Crônicas 29, 18 e 19, ele diz assim, orando por Salomão, Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel,
conserva para sempre esse desejo no coração do teu povo e mantém o coração deles leal a ti. Primeiro ele ora pelo povo, agora ele ora pelo filho dele. E dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer aos teus mandamentos, aos teus preceitos e teus decretos, a fim de construir esse templo para o qual fiz os preparativos necessários. Deuteronômio capítulo 30, verso de número 6, a palavra nos fala assim, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, a fim de que ames o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, para que vivas. Então, a disposição em obedecer também precisa ser levada em consideração na oração. Essa disposição é nos dada por meio de Cristo. É Ele que nos faz amar e obedecer também. Ele nos ajuda nesse sentido, de nos fazer amar e obedecer, porque nós podemos obedecer sem amar, mas coisa boa é obedecer amando. Concluindo o nosso vídeo aqui, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar para mais pessoas. Se você ainda não fez isso, você nos ajuda muito. Então, concluindo aqui o nosso assunto, a nossa meditação, Jesus ele voltará para nos buscar. Isso é um fato, é o que nós temos visto ao longo desses vídeos aqui. Esse é o tema que encontramos até aqui nas duas cartas do apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos que estavam em Tessalonicenses. E o apóstolo relaciona essa verdade à prática diária. Nós estamos aguardando Cristo voltar, mas qual a relevância disso para a nossa prática cristã? Como soldados de Cristo, nós devemos compartilhar a palavra, pois um dia ele voltará e teremos de prestar contas de nossa vida. Será que amamos a sua vinda, como Paulo fala na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8? Será que ficaremos envergonhados na sua vinda, conforme João escreve na primeira epístola dele, capítulo 2, versículo 28? São questões a se pensar. Vamos encerrar o nosso vídeo por aqui com essas palavras no nosso coração, na nossa mente. Vemos, portanto, quão grande responsabilidade nos cabe. Crer na verdade, guardar a verdade, praticar a verdade e compartilhar a verdade. São esses 4 pilares para aqueles que esperam Jesus Cristo voltar. Se cumprirmos esses deveres, experimentaremos alegria e poder em nossa vida, bem como crescimento e bênçãos em nossas igrejas, na nossa família, na nossa vida. Bom, meu amado irmão, minha irmã, vamos ficando por aqui. Espero que esse vídeo seja abençoador para você. No próximo vídeo, no último, onde falaremos sobre o final da carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós estaremos falando sobre aqueles que não querem trabalhar. Vamos aprofundar um pouco mais esse diálogo sobre aqueles que não querem trabalhar, qual a postura da igreja diante dessa situação, e vamos entender aquele versículo polêmico, que é aqueles que não querem trabalhar, que também não comam. O que Paulo quis dizer com isso? Amém? Eu oro no fundo do meu coração pedindo que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. Um beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro, assim Deus nos permitindo. Tchau, tchau e até a próxima.